Olha que coisa! Até o jornal inglês The Guardian repercutiu a articulação do presidente Lula via Itamaraty com o ministro Alexandre de Moraes para barrar a entrada no Brasil do assessor do presidente Donald Trump, Darren Beattie. E a imagem da nossa diplomacia vai sendo jogada no lixo. Veja que o próprio Itamaraty já tinha concedido visto para o assessor do Trump. Mas quando surgiu a notícia de que ele possivelmente visitaria o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, e que isso já tinha sido inclusive autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, o Lula deve ter ligado o botão do pânico. E aí suspendeu o visto do americano. E pior, em um evento num hospital no Rio de Janeiro, Lula fez uma provocação ao presidente americano. Ele disse que impediu a entrada do assessor de Trump no Brasil e só vai liberar o visto se o Trump liberar o visto para o ministro Alexandre Padilha. Só que tem uma coisa, né? O visto do ministro da Saúde, bem como de sua família, foi suspenso pelo envolvimento dele com aquele programa Mais Médicos, que foi criado para mandar dinheiro para Cuba com a exploração dos médicos que vieram trabalhar no Brasil. O deputado Gustavo Gayer fez uma boa análise sobre esse episódio no seu canal do YouTube. Se existia alguma química entre Lula e o Donald Trump, agora ela não existe mesmo, ou passou a ser ácida, corrosiva, radioativa. O Lula acaba de tomar uma decisão que coloca o Brasil em rota de choque frontal com os Estados Unidos. Eu vou te explicar. Vocês se lembram há uns meses atrás, há quase um ano atrás, quando o governo dos Estados Unidos decidiu suspender o visto daquelas pessoas que estavam envolvidas na escravidão dos cubanos? Eram membros do governo do Lula, da Dilma, que tinham criado aquele programa Mais Médicos, que na verdade era um sistema de escravidão para financiar a ditadura de Cuba, onde os médicos vinham para cá e ficavam com apenas 20% do salário, eram obrigados a ficar em casa, não podiam sair de suas cidades, eram verdadeiros escravos e as famílias deles seriam punidas caso eles pedissem asilo no Brasil. Foi uma das coisas mais perversas que o governo brasileiro já se envolveu. Tudo isso para financiar a ditadura de Cuba e dizendo que era para trazer médicos para ajudar o povo mais pobre aqui no Brasil. Então, resumindo, o Marco Rubio, né, o secretário dos Estados Unidos do Departamento de Estado, decidiu suspender o visto desses criminosos. E dentre esses criminosos, um deles é o ministro da Saúde, o Padilha, que é o ministro do Lula. Lembre-se disso, guarde na caixinha. Agora, o Donald Trump pede para que um dos seus conselheiros sobre os assuntos envolvidos com o Brasil viesse para o Brasil para conversar com políticos daqui e visitar Bolsonaro, para averiguar as situações em que o Bolsonaro está preso, porque há muitas denúncias de crimes contra os direitos humanos, desrespeito ao Estatuto do Idoso e que o Bolsonaro está numa situação muito ruim. Então ele pediu para que o conselheiro viesse para averiguar. Por quê? Quando Lula foi lá, o que ele falava lá nos Estados Unidos é que não, Bolsonaro está sendo muito bem tratado, nada de legal está sendo feito. Então Donald Trump falou, beleza, então tranquilo, eu vou pedir para o meu conselheiro ir lá só para dar uma olhada. Olha o que o Lula decidiu fazer agora. Lula anuncia revogação do visto de assessor de Trump. Segundo o presidente, Darren Beattie só poderá entrar no Brasil se o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, for autorizado a entrar nos Estados Unidos. Alexandre Padilha perdeu o visto por crime de escravidão. Ele escravizou os médicos de Cuba, povo cubano, e financiou uma ditadura. Por isso ele perdeu o visto. O Darren Beattie nunca escravizou ninguém. Ele só estava vindo ao Brasil para conversar com algumas pessoas e fiscalizar, analisar a situação do Bolsonaro, se realmente é tão ruim quanto a gente denuncia. Lula ficou com tanto medo desse cara ver a situação do Bolsonaro que ele suspendeu o visto do conselheiro do Trump no dia em que Bolsonaro é obrigado a ir para o hospital porque ele teve mais uma crise por ter inalado vômito. A situação que ele está é muito ruim. Lula acaba de escalar um conflito com os Estados Unidos. Assim, se o Trump já estava
cogitando a possibilidade de Magnitsky no Alexandre de Moraes e algumas outras pessoas no Brasil, eu acredito que com essa ação Lula conseguiu cavar isso. Qual é a intenção do Lula? Eu vou te dizer. Lula percebeu que naquele primeiro momento onde houve um embate com o Donald Trump, ele melhorou nas pesquisas. A intenção dele agora é cavar um novo embate para levar para si a bandeira de soberania. Ele quer, ele vai cavar inclusive uma Magnitsky no Moraes para levantar essa bandeira. Olha, eu estou defendendo o Brasil, se eles fazem isso com a gente, nós vamos fazer com eles também. A diferença é que o Padilha foi por uma questão de crime contra a humanidade, por escravizar cubanos. Esse aqui, o Darren Barry, nunca fez nada, não é matéria. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que o assessor sênior do Departamento de Estado do governo de Donald Trump, Darren Barry, está proibido de entrar no Brasil. O Metrópolis confirmou que o visto do norte-americano foi revogado pelo Itamaraty. Segundo o petista, funcionário de Trump para assuntos relacionados ao Brasil só entrará no país quando os Estados Unidos revogarem a sanção ao visto do ministro de Saúde, Padilha. É importante lembrar, viu, Eduardo Paes, prefeito do Rio, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele, o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Pelo amor de Deus. Lula está enfiando o Brasil numa guerra, num conflito. Vai vir tarifa, vai vir sanção, é o que o Lula quer. O Lula quer realmente causar uma guerra, não uma guerra bélica como está rolando no Irã, mas ele quer causar um conflito absurdo para que os Estados Unidos tomem uma reação e ele se posicione como o cara que defende a soberania. Junto com isso, ele quer impedir que o governo americano veja a situação que o Bolsonaro está, porque ele sabe que isso acontecendo, o mundo vai saber que o Bolsonaro não é um preso, é um refém político, sendo mantido por Alexandre de Moraes em consórcio com o governo Lula.